Josué capítulo 6. A conquista da cidade de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Versículo 2. Então Yahvé falou a Josué, Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Versículo 3. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Versículo 7. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Nós estamos com esta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Estaremos lendo aqui o comentário. O chofar, trombeta, não era um instrumento musical, mas sim de aviso e alerta, no âmbito tanto religioso quanto militar. Abre parênteses. Aqui pode-se observar esses 2 sentidos, fecha parênteses. As trombetas deveriam ser tocadas, versículo 8, do mesmo modo que no sábado, anunciando a presença de Yahvé. Em hebraico, o número 7, além de indicar completude e perfeição divina, Apocalipse 4:5, também é a raiz da palavra, entre aspas, jurar, obrigando ao cumprimento da palavra empenhada, entre aspas, 7 vezes, Gênesis 21:28. Um dos rolos encontrados na chamada descoberta dos rolos do Mar Morto, abre parênteses, considerada a maior descoberta arqueológica do século XX, fecha parênteses. O Sefer, livro ou manuscrito denominado Guerra entre os filhos de luz e os filhos das trevas, fecha aspas. Os levitas são instruídos a tocar em uníssono um grande hino triunfal com o objetivo de minar a coragem dos inimigos. Continuando, versículo 5. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Versículo 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou, tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofarote, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahvé. Versículo 7. Em seguida ordenou ao povo, avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahvé. Versículo 8. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Versículo 9. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soavam os chofares. Versículo 10. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo, não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem, gritai, então bradareis. Versículo 11. Assim a arca de Yahvé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Versículo 12. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. Versículo 14. No segundo
dia igualmente rodeavam a cidade, mais uma vez retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Versículo 15. No 7º dia levantaram-se ao arraiar da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo, bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Versículo 17. A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada a Yahvé como Érem, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Versículo 18. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Voltando, versículo 18. Mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Versículo 19. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé. Entrarão no seu tesouro. Versículo 20. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. E imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Versículo 21. Consagraram toda a cidade a Yahvé, exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Hebreus 11:30. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Versículo 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Você veja aqui no comentário, nós estamos com essa Bíblia King James atualizada. Eu já falei, uma Bíblia de estudo. E vamos ler aqui no rodapé. Deus mandou que Moisés transferisse a liderança do povo de Israel ao jovem Josué, homem de fé, cujo primeiro grande desafio, a conquista da terra prometida, foi vencido exclusivamente pelo poder da fé no Senhor, sem uma única batalha. Josué 6, que estamos lendo. Aí veja só. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, versículo 31, não foi morta juntamente com os incrédulos. Veja só aqui o comentário. Raabe, mesmo após haver abraçado a fé em Deus, continuou a carregar o estigma de ter sido prostituta. Entretanto, sua vida deve ser vista como um exemplo da grandiosidade da graça do Senhor, capaz de redimir absolutamente qualquer pecador e elevá-lo à dignidade eterna. Tiago 2:25. Raabe, crente no Senhor, casou-se com Salmão e foi mãe de Boaz, ancestral de Davi, que é incluído na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:5. Voltando em Josué, a família de Raabe foi salva. Versículo 22. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra, entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que jurastes a ela. Versículo 23. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em um lugar seguro,
fora do acampamento de Israel. Versículo 24. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte. E os objetos de arte de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Versículo 25. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida, e ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Maldito quem reedificar Jericó. Versículo 26. Naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene. Maldito seja diante de Yahvé o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao custo da vida de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo concluirá as suas portas. Versículo 27. E Yahvé esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de Josué capítulo 6.